aos irmãos e aos irmãos aqui que verão esta mensagem na gravação no YouTube. Nosso canal no YouTube, você que está assistindo pela gravação, esse é o canal oficial, tá bom? ElsonJesus/MGV. Se inscreva, ative o sininho. Todos os dias nós temos mensagem às 19 horas. Seja ao vivo ou mensagem gravada, são estudos, mensagens pregadas, estudadas, e não um versículo solto falado por aí, levanta a tua mão e receba a tua vitória, não é isso. São pregações, mensagens bíblicas para você aprender, vai confrontar o teu entendimento, você vai ter que pesquisar, vai ter que ver a etimologia da palavra, o significado lá do grego, do hebraico, para compreender muitas coisas que nós pregamos, que para muitas pessoas se torna até espantoso por não entender por causa do peso da tradição. Eu quero falar sobre um assunto aqui, não vou passar aqui no projetor essa mensagem, mas eu quero que você abra a sua Bíblia, se possível, Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29. Eu quero falar sobre o julgamento da lei e a correção da graça. Esse é o tema. O julgamento da lei e a correção da graça. Amém? Lembrando que nós não estamos debaixo da lei. E quando nós falamos da lei, nós estamos falando da lei de Moisés, tá bom? João capítulo 1, versículo 17, diz que Moisés trouxe a lei. Jesus trouxe graça e... Você está debaixo da graça e da verdade de Cristo, não da lei de Moisés. Malaquias 4:4, porque os pastores só gostam de pregar Malaquias 3:10, né? Para pedir o dízimo. Mas Malaquias 4:4 diz que Deus deu uma lei a Moisés no Monte Horebe para quem? Para todo? Todo mundo? Para todo Israel, irmão. Para todos os judeus, para todo Israel. Então a lei que Deus deu a Moisés... A lei de Deus dada a Moisés foi para Israel e não para a igreja, não para nós gentios. Então eu quero falar sobre o julgamento da lei e a correção da graça. Hebreus capítulo 10, serei breve, vou tentar falar rápido, mas preste atenção. Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29, diz assim: quebrantando alguém ou quebrando alguém, né? A lei de Moisés, ou transgredindo a lei de Moisés, né? Quebrantando alguém, a lei de quem? De Moisés, porque Moisés trouxe a lei. Deus deu, mas foi Moisés que apresentou ao povo. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 29. De quanto maior castigo ou disciplina cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profanar o sangue do testamento ou da aliança com que foi santificado, e fizer agravar, fazer chacota, desprezar o espírito o espírito de quê? Então a graça de Deus é espiritual. O pacto da graça é espiritual, não é carnal. A lei de Moisés é para a carne, era para a carne. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é para o nosso espírito. João capítulo 6, versículo 63, Jesus disse: a carne para nada presta. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então o que Jesus falava era para a nossa vida espiritual, porque a palavra de Jesus era espírito e vida. A carne para nada aproveita, para nada presta, como ele falou em João capítulo 6, versículo 63. Então observe, abençoados, que o texto, o escritor aos Hebreus, ele diz no versículo 28 do capítulo 10, que nós acreditamos que foi Paulo, embora essa carta não tenha a sua assinatura, mas a linha de raciocínio teológica tudo aponta para Paulo. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então observe que quem transgredia a lei de Moisés, certas transgressões da lei de Moisés, morria sem misericórdia. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta de João, ele diz o seguinte, ele disse: queridos, há pecado que é para a morte, por esses pecados que é para a morte, eu digo para vocês não orar, porque não tem jeito. Há, porém, pecado que não era para a morte, e por esses vocês devem orar. De que pecado João estava falando? Era do fumar, do beber, do pular carnaval? Não. João estava falando do pecado que era a transgressão da lei. Havia pecado na lei que, quando o transgressor transgredia o mandamento da lei, havia tipo de pecado que era condenado à morte. Por exemplo, o adultério. Quando alguém adulterava na lei, a sentença da lei é ter que morrer apedrejado. Então João disse: há pecado que é para a morte, por esse não adianta orar, não adianta clamar, não adianta jejuar, não adianta falar lá baixura, libicanta, vai morrer, porque na lei o adultério era pecado de morte. Amém? Mas, por exemplo,
quebrar o sábado, que era uma transgressão da lei, já não era pecado para a morte. Aí ele pedia, orava, se arrependia, etc., né? Então, há pecados e pecados dentro do contexto da lei. Lembrando que a lei de Moisés não era apenas os 10 mandamentos, que é o beabá da lei, como as pessoas entendem. A lei de Moisés, ela consistia em 613 ordenanças. Havia ordenanças, estatutos e juízos que foi entregue para os judeus. E quem quebrava essas ordenanças, esses estatutos e esses juízos, eram punidos. Por exemplo, a mulher que estava naquele período menstrual, ela tinha que ficar separada do marido durante 7 dias. O homem que estava com lepra, câncer de pele, desculpa eu estar falando rápido, é porque depois vamos ter outra mensagem, ele ficava separado lá na cidade dos leprosos, só se apresentava diante da comunidade de Israel, depois que ele era totalmente curado, apresentava um sacrifício ao sacerdote, mediante a lei, para testificar, o sacerdote testificava de fato que ele estava curado. Por isso que Jesus, ao abraçar os 10 leprosos e curar, só um voltou para agradecer, e isso é coração generoso. 9 caíram fora, né, irmão? Mas um voltou, obrigado, Jesus, o Senhor me curou. Assim é na graça. Muitos recebem a palavra da graça, está livre, não tem dízimo, não precisa batizar nas águas para deixar pecado, porque sabe que Jesus levou o pecado na cruz, mas muitas não agradece, não louva a Deus na graça, não rende louvores ao Eterno, simplesmente porque é na graça, entendeu que Deus não habita em templo feito por mão de homem, não precisa dar dízimo na igreja ou no lugar que se reúne, simplesmente despreza a graça e sabe de onde eu estou na graça mesmo. É o problema de muitas pessoas que não podem viver com a liberdade em Cristo, tem que viver com o cabresto da religiosidade, com medo do sacerdote, do pastor, do diabo, do capeta, etc, etc, etc. Então, quebrantando alguém de Moisés morre sem misericórdia por testemunho de 2 ou 3 pessoas. Então tem que haver testemunha para de fato dizer, realmente ele quebrou a lei. Por isso que quando os judeus iam se batizar no batismo das águas em João Batista, João dizia assim, arrependeu-vos e crede no evangelho, e crede no reino de Deus. E as pessoas iam, confessavam os seus pecados e eram por ele, por João Batista, batizado. E qual era o tipo de pecado que os judeus confessavam, irmão Elcio? O judeu chegava lá e dizia, João Batista, ontem, meu irmão, eu fumei um cigarro não vou falar marca, né? Não era esse tipo de pecado. Os irmãos não chegavam lá, João Batista, ô profeta, ontem eu menti para minha esposa. Não era isso. O pecado que as pessoas confessavam naquela época era o pecado da transgressão da lei. João Batista, eu quebrei o sábado, João, eu não guardei. Confessava, se arrependia, era batizado para esperar o Messias, esperar o Cristo. Ô João Batista, rapaz, meu filho desobedeceu e pela lei era para entregar o sacerdote para ser disciplinado. Eu não entreguei, botei pano quente e deixei meu filho lá quietinho de stand-by. Tinha que confessar o pecado. João Batista, eu vou contar só para você, porque se eu contar aí para os fariseus e para os sacerdotes, eles vão usar a lei para me matar. João Batista, eu adulterei ontem. E aí João Batista, confesse diante de Deus, eu vou te batizar, agora você vai esperar o Messias, que ele vai te perdoar dessa transgressão. João, mas eu tenho que falar baixo, porque se eu falar alto e os fariseus ouvirem, eles vão usar a lei. E a lei diz que o adultério tinha que ser apedrejado imediatamente. Então eles confessavam os pecados para João Batista não condenava a morte, João Batista simplesmente batizava nas águas e dizia, espera o Messias, porque ele está vindo aí. E o próprio João Batista disse em João capítulo 1, versículo 29, eita aí o Cordeiro de Deus, que tira! Tirou ou não tirou? Mas na mente do religioso não, ele está em pecado, porque ele se vê dentro do contexto da lei, não se vê na graça totalmente perfeito no eterno. Ou João Batista mentiu, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro era sacrificado na Páscoa, Jesus era o Cordeiro perfeito que ia morrer. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, lá no versículo 5, Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi por nós sacrificado, foi morto, crucificado, obviamente morto, e remiu o seu povo de toda a transgressão da lei. Mas ele remiu o povo por quê? Porque ele tirou a lei que dava força ao pecado. Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Por isso que Paulo fala em Gálatas capítulo 2, lá nos versículos, capítulo 3, lá nos versículos 10, 11 em diante, ele diz, olha, se o homem guardar toda a lei, se o homem transgredir nenhum só mandamento dela, ele constitui pecador, porque pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Gálatas 3,13 diz que Cristo levou no madeiro as maldições do seu povo, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então Cristo cumpriu a lei, e no seu corpo ele levou a maldição, não tua, do povo de Deus, lá do primeiro século, que eram os hebreus que estavam vivendo debaixo de um ministério de condenação e morte. Então isso era o jugo, ou o julgamento
da lei. Quer ver uma coisa? Por favor, meus irmãos, abram a Bíblia. O negócio aqui é Bíblia. Levítico 20, 10, 11. Olha lá. Levítico 20, 10, 11. Eu vou ler, tá bom? Vai ficar gravado, depois você volta a mensagem e assiste em casa. Levítico 20, 10, 11. Também o homem que adulterar com uma mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente o quê? Morrerá. Morrerá quem? O adúltero e a adúltera. Então tinha que morrer o homem e a... Houve traição, prostituição, adultério. Pela lei de Moisés, morria. O homem e a mulher. Não tem esse negócio de morrer só o homem ou só a mulher, não. Vou chegar lá, calma aí. Você já pensou em João 8. Então, os dois tinham que morrer imediatamente, segundo a lei de Moisés. Porque esse pecado, dentro do contexto da lei, era um pecado digno de morte. Era para morte. Não adiantava orar, enfim, não adiantava jejuar, não adiantava ir para o monte, não tinha jeito. Ia morrer. É o que diz a lei de Moisés. Ou dizia... Levítico, mais uma vez, 20, 10. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. 11. E o homem que se deitar com a mulher do seu pai, presta muita atenção. Presta muita atenção, porque Paulo vai comentar sobre isso. 11. E o homem que se deitar com a mulher do seu pai, mais conhecido como a... Como é que chama? A madrasta, né? Eu não digo que eu tenho madrasta, eu tenho boadrasta. A mulher do meu pai é um anjo. O homem que se deitar com a madrasta, com a mulher do seu pai, versículo 11, diz aí, ó. Descobriu a nudez de quem? De seu pai. Deitou com a mulher do pai, descobriu a nudez do pai. É uma afronta ao próprio pai. O que acontece com ele, meu irmão? Ambos certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles, no plural, o homem e a mulher, tanto a madrasta como o enteado que se relacionou com a madrasta. Isso era na lei. Agora uma pergunta para aqueles que gostam de guardar sábado, dar dízimo, fazer jejum, batizar nas águas, porque isso tudo é rudimento do judaísmo. Ah, mas Jesus mandou quem? Tem que ler o contexto. Jesus mandou os 12 batizar. E Jesus não mandou ninguém naquele tempo ir aos gentios. Ele disse: ir diante das ovelhas perdidas na casa de Israel, os judeus que estavam dispersos. Tiago, capítulo 1, versículo 1, disse: Tiago, apóstolo de Jesus Cristo, enviado às tribos dispersas de Israel. Ou seja, os judeus que estavam longe, Tiago, Pedro, João, os apóstolos iam pregavam para esses judeus que estavam longe, conhecido como as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eram filhos de Deus, mas estavam dispersos às alianças. O único apóstolo que Jesus levantou para ir pregar aos não judeus chamou Paulo. O resto, tudo era para pregar para os judeus, exceto com exceção, uma única vez, o apóstolo Pedro, em Atos 10, que foi pregar para Cornélio, que era um cidadão romano, só porque Deus queria esfregar, no bom sentido, na cara de Pedro, que não só eram judeus que era digno de salvação, um cidadão romano que não era evangélico, mas que fazia oração, fazia esmola, agradava o coração de Deus, e Deus disse: vai lá para Cornélio, para a família dele, e fala do evangelho. Quando Pedro chegou lá, que começou a falar, antes de Pedro terminar o sermão, o Espírito Santo selou todos eles, e Pedro disse: nossa, que maravilha, eles também não são judeus, eles são romanos, e eles receberam o Espírito Santo como nós. Aí Pedro disse, não foi Jesus que mandou, Pedro disse: o que é que impede esse povo de ser batizado? E aí Pedro botou aquela piscina e batizou todo mundo, mas Jesus não mandou batizar. Pedro batizou porque era uma cultura de Pedro. Pedro foi batizado por João Batista, que batizou, e foi batizando. E os judeus batizavam porque estava dentro do cumprimento da lei. Jesus estava cumprindo a lei, tá bom? Mateus 5, 17 e 18, Jesus estava no cumprimento da lei. E no cumprimento da lei, Jesus dizia: não pode tirar não tio, não jota. Tem que cumprir toda a lei. E Jesus cumpriu. Aí depois que ele cumpriu, ele estabeleceu a graça. Amém? Então observe, amado, que na lei era assim: o adúltero e a adúltera tinha que ser apedrejado. O homem que se relacionou com a madrasta, com a mulher do próprio pai, ambos tinham que ser apedrejados. Mas olha o que aconteceu em João capítulo 8. Olha a malícia deles. Porque o que tem de religioso malicioso, irmão, presta atenção, o que tem de religioso malicioso, olha o que aconteceu em João capítulo 8. Olha a malícia, João, cadê você, João? Livro histórico de João, as pessoas chamam de evangelho, mas o evangelho só pode ser levado em consideração depois da ressurreição de Cristo, porque o evangelho da nova aliança foi inaugurado no sangue de Jesus. Então, enquanto Jesus estava vivo falando, não era evangelho da graça,
Jesus estava cumprindo a lei ainda, tá bom? Depois que ele morre e ressuscita, aí de fato é a nova aliança que nasce no sangue. Foi isso que ele falou, simbolicamente falando, quando ele estava comendo a Páscoa, que os cristãos chamam de Santa Ceia. Ele disse: toma, comei, isso é memória de mim, beba do cálice, que esse é o meu sangue que será derramado, emprego do verbo futuro dele, porque não tinha sido derramado ainda naquele momento. Depois ele derramou, de fato, a ceia sua hoje não é um pedaço de pão, nem um copo de suco, muito menos um copo de vinho. Sua ceia hoje é se alimentar do pão da vida e crer no sacrifício dele, amém? João capítulo 8, deixa eu tomar uma aqui que eu estou ficando com a garganta seca. Cala a boca, amigo. Lembrei daqueles comediantes que o rapaz está pregando, uma pessoa passa na frente, ele dá um tapa, né? Sai da frente, Satanás, está atrapalhando a obra. Brincadeira, viu, irmão Jaque? Quem não sai da gravação não, fica em paz. João capítulo 8. A irmã foi lá botar uma mordaça na boca de Heitor. Eu acho que é Heitor. Pode ser Safira também. João capítulo 8. Olha o que aconteceu. É João mesmo? É João capítulo 8. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, ensinava. Jesus ensinava, Jesus é maravilhoso, ele ensinava, né, irmão? Tinha esse negócio de pregar, tinha que ensinar. 3. E os escribas e fariseus, quem trouxe? Os escribas e os fariseus religiosos da época, os pastores da época, né? Falsos. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em quê? A pergunta é, cadê o homem? Lembra de Levítico, capítulo 20, versículo 10? Foi pego em ato de adultério. Tinha que ser apedrejado quem? O homem e a mulher. O jovem abusou da mulher do pai. Se relacionou, né? Não abuso, foi consensual ali, não sei. O jovem abusou da mulher do pai, da madrasta. Tinha que ser apedrejado os dois. Isso era a lei de Moisés, o julgamento da lei. Aí nesse dia, os engraçadinhos trouxeram só a mulher. Jesus, Yeshua, você não está dizendo que é de Deus e você está fazendo a vontade de Deus? Olha aí, ó, foi pega aí, ó. Porque religioso é assim, né, irmão? Não está na minha igreja, vai para o inferno. Não está dando dízimo, está roubando a Deus. Mas não ensina. Não foi para a campanha, vai perder a bênção. Religioso é terrível. Eu amo o cristão, eu amo a pessoa do religioso, mas a religião, a doutrina é terrível, irmão. O ensinamento acaba com as pessoas. E os pastores gostam de julgar. Eles passam aí e dizem assim: olha, aquele ali agora está dizendo que está pregando o evangelho. Mas ele saiu daqui porque não concordou com a nossa doutrina. Claro, eu não concordo com a doutrina de homem. Nós estamos vivendo a doutrina da graça de Deus. Fomos chamados para agradar a Deus e não a homens, irmão. Gálatas capítulo 2, versículo 10, Paulo disse: se fosse para agradar a Deus, eu não seria servo, escravo de homens. Ou aliás, se fosse para agradar os homens, meu dizendo, se fosse para agradar os homens, eu não seria servo de Deus. E servo ali aplica como escravo, ou seja, eu me dedico totalmente a ele me comprou. É isso que Paulo estava falando, amém? Troquei aqui, deixa eu recapitular aqui, que às vezes a mente do coroa, né? Então, 3. E os fariseus e os escribas trouxeram uma mulher apanhada em ato de adultério. 4. E pondo no meio disseram: mestre, falando com Jesus, olha o farisaísmo, falando com Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de... Agora, ó, leia o versículo 5 vocês aí, leia, 5. E aonde? Na lei ou na graça? Na lei. Então Jesus estava debaixo da lei ou debaixo da graça? Jesus estava debaixo da lei, porque a graça só vem depois que ele morre e Amém? Amém? Então olha o 5 aí, ó. E na lei nos mandou quem? Moisés, porque Moisés trouxe a lei, mas Jesus trouxe graça e verdade. Ali ele já estava mostrando o que seria graça. E na lei Moisés mandou que as tais, olha a distorção, as tais sejam o quê? É o 5, né? E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Olha para isso, irmão. Aqui, olha que malícia. E o que é que tu diz, Jesus? Porque tu está dizendo que está cumprindo a lei. Porque você está dizendo que não pode pregar outra coisa antes de cumprir a lei. Mateus 5,17. Ninguém pode ensinar. Eu não vim abrogar a lei, disse Jesus. Eu vim cumprir a lei. E 18 ele diz: se alguém tirar um T ou um J da lei e ensinar os homens, será menor no reino de Deus. Mas aquele que cumprir
E só ele cumpriu, mais ninguém. Davi não cumpriu a lei, Elias não cumpriu a lei, Moisés não cumpriu a lei, Samuel não cumpriu a lei, só Jesus de Nazaré cumpriu a lei. Aí depois que ele cumpriu, ele passou a ter moral, credibilidade para ensinar o evangelho da graça de Deus. Então disseram para ele, na lei Moisés mandou apedrejar. Aí disseram, as tais não, meu filho. Na lei de Moisés não mandou apedrejar as tais. Foi o que Moisés mandou? Apedrejar A pergunta é, cadê o adúltero? Do capítulo 8 de João. Trouxeram só a lei, para quê? Para pegar Jesus. Se ele está cumprindo a lei, ele vai ter que matar essa mulher. Mas Jesus era Deus revestido de carne, irmão. Sabe o que foi que Jesus falou? João 5,45. Jesus disse, eu não condeno vocês, eu não acuso vocês. Quem acusa vocês, olha lá, João 5,45. Quem acusa vocês é o diabo. Quem acusa vocês é o capeta. É a pombagira. É isso que está escrito? Porque os pastores dizem logo que é o capeta. João 5,45. Eu não acuso vocês perante o Pai. Há um que acusa vocês perante o Pai. Quem? Não, fala alto. Quem? Moisés. Está escrito, irmão. Quem acusava o povo perante o Pai era Moisés. Ô irmão Elcio, mas no tempo de Jesus Moisés não existia mais. Moisés já tinha morrido. Claro que sim, mas a lei vigorava. E a lei era de... Deus deu, mas foi Moisés que aplicou. Quem está entendendo? Então se o povo vivia a lei, é porque o povo se baseava em quem? Em Moisés. Aí Jesus disse, eu não acuso vocês perante o Pai. Quem acusa vocês perante o Pai é Moisés. É Moisés, ou seja, a lei, porque a lei dá força ao pecado. Daqui a pouco a gente chega lá. A lei dá força ao pecado, então é a lei que acusa vocês perante o Pai. Eu não vim acusar vocês, eu vim perdoar. Aí quando levaram a mulher, Jesus disse assim, quem de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo tinha pecado de consciência, porque vivia debaixo de um ministério de condenação e morte. Deixaram as suas pedras do menor ao maior e foram embora. Jesus olhou para a mulher e disse, cadê os teus acusadores? A mulher disse, foram embora. Jesus disse, eu também não te acuso. Vá, mas... Agora, por que Jesus disse isso? Porque Jesus absolveu aquela mulher, porque houve uma correção, a correção da graça. Jesus corrigiu aquela mulher. Jesus falou que aquela mulher poderia ir e continuar adulterando? Jesus falou, não, olha, vamos fazer o seguinte, eu te libero, eu sou cabeça branca, eu sou dono da lancha, ninguém vai te apedrejar, pode ir, pode ficar com quem você quiser, pode chutar o pau da barraca. O julgamento da lei era para matar a mulher, a correção da graça, Jesus disse, vá. Eu não te condeno. Não vou te condenar. É isso que o Espírito ministra para nós. Eu não vou condenar vocês. O Espírito não condena, mas o Espírito ensina. Não viva mais nessa prática que não agrada o Pai. Aí Jesus disse, vá, mas não peques mais. Porque levaram para Jesus, Jesus corrigiu com a graça. Porque não usou a lei, porque se Jesus usa a lei ao pé da letra, tinha que matar a mulher. Só que Jesus também não era bobo. Para matar a mulher tinha que trazer o homem também. Cadê o homem? Aí Jesus não ia matar a mulher, apedrejar, porque faltava o outro, né? Uma pessoa adultera sozinho? Cadê a prova? Quebrantando a lei de Moisés por testemunha de 2 ou 3 pessoas. Hebreus 10, 28. Tinha que ter testemunha. Como não havia testemunha, havia ali calúnia, difamação, ela foi pega, mas cadê o outro? Cadê a testemunha do caso, do fato ocorrido? Não tinha. Talvez aquele homem, eu gosto muito de parafrasear isso, fosse um obreiro da sinagoga, como os pastores fazem, que o vice-pastor, o evangelista, ele compra ou não paga, ele rouba, ele engana, ele usa droga escondida, ele é um cachaceiro, mas na igreja ele é um homem de Deus. Receba, aleluia. O pastor dele sabe que ele é todo errado, mas para não expor, coloca ele lá no cantinho. Olha, vamos dizer que foi o outro que pegou. O que tem de pastor famoso aí, irmão, cheio de filho, fora do casamento, ninguém sabe de nada. Deus não deixa nada escondido. Quando vem esse Roma, parece cheio de filho aí. Tudo malandro.
Homem de Deus, pregadores renomados, famosos, televisivos, políticos. Ai! Tem um mesmo aí que diz assim: se você não dá um dízimo, você está roubando a Deus, você não merece nem estar aqui dentro, você não merece nem estar lá fora, você não merece nem respirar, porque a respiração é de Deus e você está roubando o dízimo. Ah, bonitão. Pegaram aí agora, descobriram os podres, com caso com um membro de igreja, com um filho escondido. Os fariseus agem dessa forma, se escondem e apontam os outros. Cadê o homem? Não vê, só vê a mulher. Jesus disse: olha, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Todo mundo pecava, consciência, caíram fora. Jesus liberou aquela mulher, porque tinha que ser apedrejado os dois. 1 Coríntios 15, 5, olha lá, nós encerramos. 1 Coríntios 15, 5, 1 ao 5. 1 Coríntios 5, 1 ao 5, pronto. 1 Coríntios 5, 1 ao 5. 1 Coríntios 5, 1 ao 5. Vamos lá. Costume da gente usar o projetor, até se atrapalha aqui na Bíblia. Pronto. Encontrei, deixa eu tomar água. Ok. 1 Coríntios 5, 1 ao 5. Lembrando sempre das palavras lá de Levítico na lei, né? Levítico, capítulo 20, versículo 10 e 11. O adúltero e a adúltera era para ser apedrejado pela lei. Quem se relacionava com a mulher do pai, descobria a nudez do pai, tinha que ser também ambos apedrejados. Agora vamos ver o que aconteceu no tempo da graça, depois da morte e ressurreição de Cristo. Paulo pregando. 5, versículo 1 até o 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E tal fornicação, que nem ainda entre os gentios, ou seja, não judeus, como há de haver alguém que abuse da mulher do seu pai. Olha o texto, pai. Observe que tinha alguém abusando da mulher do próprio pai, da madrasta. Lembra o que a lei falou, tinha que apedrejar. 6. Não é 2, irmão. Vigia, irmão, 2. Aí Paulo diz assim: vocês estão inchados e nem mesmo entristecestes por não ter sido tirado dentre vocês quem cometeu tal ação, tal ato? 3. Eu, na verdade, disse Paulo, ainda que ausente no corpo, Paulo não estava presente, era uma carta, mas presente no espírito, ou seja, de coração, no mesmo sentimento. Já determinei, Paulo disse, eu já determinei, como se eu estivesse presente com vocês, que o que tal ato praticou, 4, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto, vós e o meu espírito, porque eu não estou aí com vocês, pelo poder de Deus, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. 5, seja entregue a Satanás para a destruição de quê? Do espírito? Da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Pronto. Paulo não estava lá e Paulo mandou uma carta repreendendo. Agora, interessante que, segundo a lei, essa pessoa tinha que ser o quê? E por que Paulo não mandou apedrejar? Que Paulo agora estava vivendo no pacto da graça. E a graça não apedreja ninguém. A graça não condena ninguém. A graça corrige e disciplina. Porque Deus ama como filho. A graça não condena porque o irmão entrou aqui de boné ou de brinco na orelha. A graça não condena porque a moça cortou o cabelo assim, o assado trançou, não trançou, porque está de short, está de saia. A graça não condena. Vou até mais profundo. A graça não condena nem alguém que entrar aqui de roupa de praia. Condena? Não. Se a pessoa quiser entrar de roupa de praia, a pessoa vai entrar. Eu vou colocar a pessoa de roupa de praia para fora? Não. Mas a graça corrige. Nos filhos a graça corrige. Ô moça, ô mocinho, esse ambiente é um ambiente propício para você estar desse jeito? A pessoa que é filho de Deus, o Espírito Santo está corrigindo, ela não vai fazer mais aquilo. A graça condena e manda para o quinto dos infernos, como o sistema religioso diz, quem bebe uma pinga? Quem toma uma cerveja final de semana? Não. Mas a graça quer que você fique enchendo a cara? Não. A graça corrige. Como Jesus corrigiu aquela mulher. Vá, eu não te condeno. Vá, mas não peques mais.
Então você viu a diferença da correção da graça e a punição da lei? Se a lei vigorasse até hoje, como os pastores querem que a lei vigore, porque eles usam a lei para fazer sacrifício. Vamos sacrificar no altar, porque isso era da lei. Vamos sacrificar. Sacrifica teu carro, tua casa, tua geladeira. Eles não podem usar sacrifício na graça, porque o sacrifício da graça foi quem? Quem? Jesus. E não pode colocar outro, ele foi perfeito. Com um sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então na graça não tem sacrifício, na graça tem que ter obediência mediante a correção do Pai. Amém? Então, queridos, Paulo disse, geralmente se ouve entre vós que há fornicação, que nem entre os gentios há. Alguém abusando da mulher do próprio pai, vocês nem se envergonham com isso e deixam essa pessoa de qualquer jeito. O que é que Paulo estava dizendo? Tem que ter disciplina para essa pessoa, tem que ter correção. Que negócio é esse? O camarada estava dentro da comunidade, se reunindo ali com uma igreja, mas todo mundo sabia, está vendo aquele irmão ali? Ele abusa da mulher do pai. Está vendo aquela pessoa ali? Ele diz que é crente, mas é um ladrão. Paulo disse, vocês não corrigem não, vocês não disciplinam não, Eu não estou aí não, mas vou mandar uma carta aí, Meu espírito está aí com vocês. Eu estou triste com essa ação. Aí Deus usava a vida de Paulo para corrigir. Olha, expulsa esse camarada do meio de vocês. Como assim, Paulo? É para expulsar. Paulo foi duro aqui, foi radical, né, irmão? Como eu falei, se a pessoa entra assim, ossada, eu vou expulsar? Eu não vou expulsar. Mas eu tenho que usar a autoridade da palavra, a credibilidade que o Espírito nos outorga para repreender essa pessoa, rapaz. Por exemplo, a gente está aqui ministrando, chega alguém cheio de cachaça, começa a gritar aí fora. Os meninos já sabem aí, rapaz, calma aí, sente aí, fique quietinho. Ou senão vai beber a sua cachaça, quando passar o efeito você volta. Tem que tirar, porque senão atrapalha, você não vai pegar as coisas acontecendo. Amém? Isso é correção, não é para bater e mandar matar não. Só senta aí, toma um cafezinho quente para ver se queima a língua e fica quieto. Ou fica chorando, tá bom? Vai pro banheiro ali, leva lá para o salão anexo, chama aí os boxeadores aí, dá uma coça, brincadeira. Manda ele ficar quietinho. Não, brincadeira, viu, irmão? Mas a gente manda ficar quietinho, irmão. Abençoado, você quer ouvir a palavra? Senta e ouça. Então vai embora, volta outro dia, pronto. Entendeu? Tem que haver uma disciplina. E Paulo disciplinou, olha, tira ele aí, manda ele embora. Não pode ficar aí desse jeito. Isso é errado. Aí Paulo disse, sabe o quê? Olha, eu e vocês, nós vamos julgar essa causa. Aí Paulo usa uma força de expressão, irmão. Preste muita atenção. Você tem que entender na Bíblia o que é força de expressão, figura de linguagem, hipérbole, parábola, alegoria, porque senão você vai pegar tudo na Bíblia e vai usar como literal. Paulo usa uma força de expressão e diz assim, eu e vocês, nós entregamos essa pessoa a quem? A Satanás, para que a carne dele seja o quê? Olha lá, 4 e 5. Em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição de quê? Da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Sabe o que é que Paulo entendia ali? Que aquele abençoado, embora ele estivesse cometendo aquele pecado, ele era um filho de Deus, mas ele estava andando na carne. Aí Paulo usa essa força de expressão, eu entrego a Satanás. Uma pergunta, porventura Paulo tinha alguma sociedade com pseudo capeta? Ô Satanás, teve alguém aqui que errou na igreja, eu estou mandando ele para você, viu? Aí Satanás, Paulo, obrigado. Quem errar aí, Paulo, manda para mim, porque aqui eu vou estar com tridente, eu vou estar furando. Não, irmão, isso aqui é uma força de expressão. Eu entrego a Satanás aqui, Satanás, ele do grego quer dizer adversário, opositor. E quem era que se opunha àquele jovem ali? Sua natureza carnal. Ele estava vivendo na carnalidade, nas suas emoções, nas suas paixões, a ponto de mesmo estar no meio da igreja, estar adulterando com a mulher do próprio pai. Ele não era convertido. Paulo disse, eu entrego ele a Satanás. O que é que Paulo estava dizendo ali, em outras palavras? Eu não cuido dessa pessoa. Eu vou usar um exemplo aqui. É como se alguém que eu tivesse ali
Ô irmão, é assim. Ô irmão, como assim, irmão Elcio? Ô irmão, a palavra diz isso. Ah, irmão Elcio, mas eu não vejo desta forma. Ô irmão, a palavra diz isso. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aí está o irmão lá retrucando comigo. Não, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Aí eu digo assim, ó, é isso que Paulo fez. Eu entrego você ao desprezo. Você quer viver sua vida? Eu já fiz isso. Pedi conselho quando eu dei, disse assim, não deu certo, eu vou fazer do meu jeito. Eu falei, então vá viver a sua vida. Hoje está todo arrebentado. Não porque eu mandei viver a vida dele, mas porque simplesmente ele abandonou o evangelho, desprezou, cuspiu no evangelho e quis fazer a própria vontade. Então, Paulo disse, eu entrego a Satanás. É como se eu dissesse assim, olha, você me liga, você pergunta como é a palavra, eu estou te ensinando, mas você fica aí fazendo brincadeirinhas. Então viva do jeito que você quiser. É isso que Paulo estava dizendo. E tomara a Deus que no dia do Senhor, é o que Paulo dizia, que eles esperavam isso, o espírito seu seja salvo. Paulo não podia dizer que ele era um filho da perdição, porque ninguém sabia, só Deus. Mas Paulo disse, tomara que no dia do Senhor, para pelo menos o espírito ser salvo, porque a carne vai ser queimada. E queimada ali era no sentido de tocar fogo, irmão? Não, porque nem na lei havia esse mandamento para tocar fogo em ninguém. Queimada ali ia ser destruída. Por isso que 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo diz assim, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós? Aí no 17 Paulo diz, se alguém destruir o santuário, o corpo, que é templo do Espírito, Deus os destruirá. Porque Deus vem e queima essas obras e a pessoa se acaba não no sentido de morrer literalmente, mas perder a esperança, perder a graça, perder o amor, viver de qualquer jeito. E muitos entram até, pastores que entram em depressão, drogas, porque foi corrigido pelo pai, mas não queria correção. Entendeu, abençoados? Então fique com essa mensagem, essa reflexão. O julgamento da lei e a correção da graça. É por isso que em Hebreus capítulo 12, eu só vou ler rapidinho. Os irmãos preparam aí mais uma música. Hebreus capítulo 12. Cadê Hebreus? Hebreus capítulo 12, versículo 6 em diante. Eu vou ler rapidinho, vocês vão entender, porque vocês já estão no mesmo espírito da coisa. Viu? Que eu usei uma força de expressão. Espírito da coisa. Que coisa? E que espírito? Espírito da coisa está no mesmo entendimento. Então Paulo usava muitas dessas forças de expressões. Eu entrego você a Satanás. Cuidado com o diabo. Falando da natureza humana. Não deixe lugar o diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27. Paulo falando de uma natureza carnal. Porque quando você lê o contexto, Paulo está falando de obras da carne. Então, espírito da coisa, espírito de porco, aquela pessoa que é imundo, isso é uma força de expressão, figura de linguagem. Você tem que entender isso na Bíblia para você não estar espiritualizando a coisa, ou tudo. 12 Hebreus 6 em diante. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por. Jesus corrige e açoita ou ele condena a perdição? Corrige e açoita. Porque quem condenava, quem julgava para a morte, era a lei, porque era o ministério de condenação e morte. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, disse Paulo, Romanos 8:2, me livrou da lei do pecado e da morte. 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filho. Porque qual filho há que o pai não corrija? 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos sois feitos participantes, sois então bastardos e não filho. 9. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, papai e mamãe, né? Para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai. 2. Deus é Pai do Espírito. Não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Deus não é Pai da tua carne. Deus não é teu Pai porque você levantou aqui a mão e aceitou Jesus. Deus é Pai do teu Espírito. A tua carne para nada presta. A tua carne não se converte, ela tem que ser domada. 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, os nossos pais que nos corrigiam. Mas este, falando do Pai do Espírito, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. 11. Na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça que nos exercita por ela. 13. Não, é 11. Na verdade, a correção ao presente não parece de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que são exercitados
por elas. 13, agora sim. E fazei, é 13, cadê o 12? É o 12 aqui embaixo, irmão, vigia. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados ou vacilantes, né? 13. E fazei veredas, caminhos direitos para os vossos pés, para que aquele que manqueja, aquele que está vacilando, aquele que está meio lá, meio cá, não se desvie inteiramente. Desviar de quê? Da igreja, do pastor? Não, de Cristo, da palavra, do evangelho. Antes, seja o quê? Sarado. Deus quer que você seja sarado, irmão. Você não vai se desviar de Deus, porque não tem como se desviar de Deus. Mas você pode se desviar no sentido de abandonar as orientações e a correção do Pai. Amém? Então não despreze a correção do Pai. Viva o Evangelho da graça de Deus. O julgamento da lei, nós não vivemos. Nós vivemos a correção da graça de Deus. Amém? Graça e paz.